Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandileide. Eu sou o Thiago Oliveira. E eu sou o professor Armindo. No episódio de hoje, a gente vai te explicar por que a cia da abelha escolheu trabalhar com a Apis mellifera SRD. Isso. O que é isso? O que é esse negócio de SRD, hein? SRD. Essa semana, muita gente procurou a cia da abelha e está se inscrevendo para a semana do nosso curso rápido de apicultura, que vai começar agora dia 26 de abril, um evento ao vivo e gratuito. E tem chegado várias dúvidas com relação a que abelha que vai ser tratada nesse curso. É verdade, muita dúvida. É ou não é, Thiago? É verdade, professor. Inclusive, o pessoal que quiser participar do curso, para você se inscrever, o link está aqui logo abaixo, pessoal. Então o link está aqui abaixo desse vídeo, no descritivo do vídeo, você vai poder clicar no link, vai poder fazer a sua matrícula para poder participar do curso gratuitamente. Quer participar de uma forma diferente? Como é que faz, professor? Experiência VIP. Gente, aquilo ali é sensacional o trabalho. Você que está aqui nos acompanhando, que está inscrito aí para o nosso curso rápido de apicultura, pessoal. 26 a 29 de abril, 100% online, ao vivo e gratuito. Vai pagar nada não. De graça tem injeção na testa, né, Jandileide? Oh. Tem injeção na testa a gente quer, não é? Então, gente, vai perder, pode perder não, mas se quiser ainda, uma experiência além, uma experiência a gente ali dentro dos grupos ali, o grupo do WhatsApp aberto, bate-papo integral, o trabalho que a gente vai ter, inclusive a aula começa segunda, viu, Thiago? Segunda-feira tem aula pro VIP, hein? Segunda-feira começa a aula do Bem VIP, lembrado, o curso professor. começa na terça. Isso. Mas para o pessoal do VIP começa a segunda. E não é só essa aula não. Além dela vão ter mais 3 aulas exclusivas para o pessoal do VIP. Tem a plataforma na Hotmart com o curso Instalação de apiário em terra de terceiros. Tem uma biblioteca de conteúdo muito rica. Tem todo um trabalho que é feito para vocês fazerem a emissão do certificado de vocês de participação do treinamento. Tem certificado. Certificado é só na experiência VIP. Só para VIP. O pessoal está perguntando se o curso rápido dá certificado. Não dá, né, gente? Não dá. É lá na experiência VIP. Então a turma tem que estar lá. Estamos esperando vocês. O link está aqui também no descritivo para vocês estarem com a gente. Já não é, Thiagão? E só avisando, lembrando, né, gente, que essa aula hoje está sendo gravada. É, pessoal. Hoje, quinta-feira, feriado, 21 de abril, mas o estúdio ficou fechado hoje, nós gravamos isso aqui ontem. É, tá gravado desde ontem, né? Nós estamos gravando hoje, né? Gravando Vai ao ar amanhã, né? Vai ao ar amanhã, mas você está nos hoje, assistindo aí, tá acompanhando, estamos normal aqui, de boa, e vai ser top demais a Mas conta, não deixa né, de gente? participar, pode mandar sua mensagem, deixa o seu recadinho aqui pra gente que a gente vai ler todas. Inclusive dúvidas de vocês que a gente tira depois também, a gente responde tranquilo, é ou não é verdade? Mas então vamos ao tema. Abelha sem ferrão e abelha com ferrão. Qual a diferença? O mel é mais valioso? O manejo? Bom, vamos lá. Eu acho que antes da gente comentar sobre isso, né, Thiago? Eu acho que é interessante a gente comentar que a turma sempre pergunta, e você, professor, você trabalha com o quê? Isso. Bom, para produção de mel, para venda de mel, para ganhar tem os dois, dinheiro, né? Você tem é abelha com ferrão. Ah, então você não tem abelha sem ferrão? Tenho. Tem. Eu tenho algumas caixinhas de abelha sem ferrão que fica lá no apiário Nova Era. É um apiário meliponário. As colmeias estão lá reunidas, as abelhas com ferrão e as sem ferrão estão juntas no apiário, não tem problema nenhum. E a gente destina realmente o processo de produção para a produção de volume mesmo de mel, é a abelha com ferrão. A abelha sem ferrão a gente não tem como objetivo de produção de mel dela. Mesmo porque o volume de produção de mel é muito pequeno, né? Não dá um volume de produção a ponto de você chegar e alcançar de fato um resultado que você deseja. Então né? conta pra gente a sua história para escolher trabalhar com a abelha com ferrão. Pois é, isso aí muita gente pergunta, sabe, Jande? Por que você escolheu trabalhar com a abelha com ferrão e não a sem ferrão? Bom, gente, a abelha sem ferrão sempre houve no continente americano. Sempre houve no continente americano. Inclusive no podcast. Em podcasts anteriores, a gente falou sobre a questão da cisão dos continentes. Foi até no podcast da abelha assassina, né? Que de assassina não tem nada, porque o assassino é um homem mesmo, né? Que de assassino não tem nada, mas a gente descobriu que na cisão dos continentes, quando o continente americano ele se desgarrou da Europa e da África, ele criou um processo evolutivo diferente para a classe dos insetos. A classe dos insetos ela evoluiu na América sem o desenvolvimento do ferrão. Então aqui sempre houve a abelha o quê? Abelha sem ferrão. Foram as abelhas que evoluíram aqui, foram as abelhas que desenvolveram aqui, foram as abelhas que se adaptaram ao clima, ao tempo, e que não criaram um ferrão
Porque não haviam predadores à altura e ao ponto de exigir que a abelha, de fato, desenvolvesse um ferrão. Diferente da Europa, diferente da África. Então, toda abelha sem ferrão que a gente acha hoje, ela é um animal silvestre. Ela é um animal silvestre e nativo. Nativo. Isso é muito importante, isso que o Thiago realmente colocou, porque o animal silvestre, o animal nativo, é aquele animal que ele desenvolveu onde? Ele desenvolveu aqui na América, ele não desenvolveu em outros continentes. Ele não desenvolveu em outras regiões, ele desenvolveu aqui. Adaptado para essa Adaptado região. aqui. Isso que há pelo menos aí 80 milhões de anos, quando você teve uma cisão total dos continentes. Então você tem aí todo esse processo evolutivo dela, ela não precisou desenvolver um ferrão. Ah, professor, então as primeiras abelhas que haviam antes da cisão dos continentes, todas elas eram sem ferrão? Todas elas eram sem ferrão. O ferrão é uma evolução da abelha. O ferrão é uma evolução da abelha, uma adaptação da abelha para fazer frente a quem? Predadores diversos. O Brasil não tem urso. Verdade. O Brasil tem tatu canastra, mas que perto do urso, ele é um bichinho de pelúcia. Tatu canastra perto do urso é um bichinho de pelúcia. Se a gente imaginar, por exemplo, lá na Ásia, né? Lá na Ásia tem lá Apis indica e Apis dorsata, que são abelhas do gênero Apis, como a nossa Apis mellifera. Mas se a gente imaginar, por exemplo, essas abelhas que estão lá no continente asiático, as abelhas daqui, por exemplo, elas enfrentam qual tipo de predador em termos de inseto? Às vezes são insetos que são as próprias abelhas, a gente vai até falar sobre isso hoje. De algumas espécies de abelhas sem ferrão que atacam a abelha com ferrão. Sim. Mas se você imaginar, por exemplo, lá na Ásia, lá a turma enfrenta quem? Enfrenta a vespa asiática. É predador à altura. Então, o que aconteceu com as abelhas europeias, as abelhas africanas, as abelhas asiáticas? A natureza precisou dotar essas abelhas de ferrão. Foi isso que deu condição a essa abelha de permanecer no ambiente, de manter o processo de polinização, de manter o desenvolvimento, de manter a reprodução, porque a natureza dotou esse animal do principal veículo de proteção dele, que é o ferrão. Então, toda abelha sem ferrão que a gente achar hoje na natureza é um animal exótico. Sem ferrão? Abelha com ferrão. Com ferrão é exótico, porque ela veio introduzida de onde? De outros continentes. Abelha europeia. O nome está dizendo abelha europeia. Abelha africana. É abelha africana. Abelha Europa. Abelha Europa. Com ódio de todo tamanho que o caboclo fala, né, gente? Já não é? A Europa vem da onde? Chega lá no Goiás, lá, conversa lá com os caboclos lá, né? Nossa, Thiago, porque lá tem um chão de Europa ali no cupinzeiro. Vamos ali estourar aquele cupim. Eu desse jeito. Já me perguntaram se nosso meu é de Europa. Eu falei, de onde? Da Europa. Então a abelha nossa que está presente aqui é a abelha sem ferrão, que é nativa do continente americano. A abelha com ferrão que está presente aqui, que é a abelha europeia, a abelha africana, a Apis africanizada, são abelhas que vieram introduzidas de outros continentes. A abelha africana ela veio da África. A abelha europeia, você tem ali mais de 9 espécies europeias, subespécies europeias, que foram introduzidas no Brasil entre o século XVI e XVII até meados agora do século XIX e século XX. Então são abelhas introduzidas de outros continentes. Ah, professor, então essas abelhas, elas nunca existiram aqui? Enquanto espécie definida, não. Mas o ancestral comum a todas elas, tanto das sem ferrão quanto das com ferrão, elas eram um ancestral comum a todas. Então isso é um debate, inclusive, que ele tem que ser trazido até mesmo na esfera da ciência, porque se coloca que a abelha exótica, a abelha com ferrão que foi introduzida no continente americano, isso criou um choque dessa abelha no nosso continente. Só que há menos de 100 milhões de anos atrás, esses continentes estavam ligados. Então, o que diferenciou do fato dessa abelha ser tratada como um animal que nunca esteve presente no nosso continente? Ela esteve. O ancestral comum a todas elas estavam presentes em todos os continentes. Então, é um discurso que é onde a gente começa a levantar a ideia do quê? Igual muitos pesquisadores colocam, da questão da abelha com ferrão ter vindo para o continente americano e atrapalhado o desenvolvimento da sem ferrão, gente acusando a abelha com ferrão de matar a abelha sem ferrão, gente acusando a abelha com ferrão de destruir o meio ambiente. Do que me consta, eu nunca vi a abelha enfiando fogo em floresta. Não, inclusive você consegue ver numa mesma árvore, elas
colaborando juntas. uma com a outra, assim, não tem... O apiário meliponário Nova Era é uma prova disso. A gente tem abelha com ferrão e sem ferrão lidas juntas. Elas vivem tranquilamente. Eu nunca vi nenhuma Eu já disputa. tive, não foi uma nem duas, Jande, caixas iscas que eu espalhei, caixas iscas para capturar apis, para capturar abelha com ferrão. Tava ali aquela estrutura oca, vazia no meio do mato com feromônio. Quem entrou primeiro? A abelha sem ferrão, entrou no ninho de jataí. E ela construiu aquele ninzinho lá no cantinho. Ela construiu aquele ninzinho, aquela bolinha lá no cantinho. O resto da caixa ficou oco. Ela está lá construída, com a capinha de cera por cima, protegendo fechado. Aquele restante do oco, quem que entra ali depois? Entra um enxame de apis. E convive a abelha com ferrão e sem ferrão dentro da mesma colmeia. E a abelha com ferrão em nenhum momento expulsa a jataí, que é sem ferrão. Então o convívio, ele é perfeito. O convívio, ele é passível de ser feito, né? As pessoas até acham que a abelha com ferrão, ela chegou, é uma abelha maior, é uma abelha que pega um espaço maior, que ela voa mais, né? Ela abrange um espaço maior e ela acaba pegando mais pólen e acaba pegando mais néctar e deixa a abelha sem ferrão sem alimento. Isso não existe. Até as flores são diferentes que elas visitam, né? Nem precisa, Tiago. Você está num curso superior de biologia, ou no curso de engenharia biológica, ou no outro curso de engenharia ambiental, para você estudar cadeia alimentar. Cadeia alimentar a gente estuda no 2º ano do ensino médio. E a cadeia alimentar é muito clara. A base da pirâmide são as gramíneas, são as flores, são as plantas. Dali para cima, cada degrau da pirâmide, você tem uma cadeia alimentar onde aqueles animais que estão presentes naquelas cadeias vão alimentar da base da pirâmide. A base da pirâmide, ela é fartura e abundância permanente, ilimitada. Todos os dias existem flores abrindo, todos os dias existe néctar disponível na natureza, todos os dias existe pólen disponível na natureza. Quanto mais abelha, melhor. Quanto mais abelha, e ela não dá conta de absorver todo o bioma que está disponível na base daquela pirâmide. O que ela aproveita da base da pirâmide é 10% de todo o alimento disponível. Então não tem disputa. Não tem disputa, existe abundância. Agora, dali para cima aí, você tem concorrência e você tem disputa. Porque você tem a abelha que está pegando o néctar, está pegando o pólen, mas existe o predador da abelha. Aquele predador da abelha, existe o predador dele também. E aquele predador dele, existe o predador do predador do predador da abelha. É a pirâmide alimentar. Pirâmide, deixa eu até fazer o sinal da pirâmide aqui, para a turma lembrar lembrar do desenho da pirâmide lá no livro de biologia. Não precisa pegar livro de curso superior para estudar isso. Toda pessoa que faça um bom ensino médio já entende o que é cadeia alimentar. Então isso é um discurso falacioso, dizer que a abelha coleta todo o néctar, todo o pólen, que não sobra nada para a SF. Mentira! Falta de estudo. Ideia ideológica. Ideologia não combina com ciência. Não mesmo. Ideologia combina com fanatismo. Atraso, né? Atraso. Coisa que não leva ao desenvolvimento de nenhum segmento. E para fechar essa questão da competição, o pessoal pensa que pelo tamanho ser diferente, pela abelha apis, que é a abelha com ferrão, ela ser geralmente maior do que a abelha sem ferrão, que a gente fala ASF, aí o pessoal pensa, não, uma mata a outra, uma compete com a outra. Acontece, professor, da abelha apis matar uma abelha sem ferrão? Rapaz, eu falo para você o contrário. Porque a apis, ela não mata a abelha com ferrão. Mas existem abelhas sem ferrão. Peraí, a apis, repete, a apis... A apis, a abelha com ferrão, ela não mata a abelha sem ferrão. Agora, existem espécies de abelhas sem ferrão que são predadoras da apis, da abelha com ferrão. Vou dar um exemplo da abelha irapuá, da abelha limão, da abelha tataíra, que é a caga-fogo. Essas 3 abelhas, no período que a apis africanizada, que a abelha com ferrão está com fome, essas abelhas sem ferrão, elas têm a capacidade de invadir uma colônia de abelha com ferrão, expulsar aquela abelha de lá para poder saquear o mel e o pólen dela. Então essas 3 espécies de abelha dão condição disso. Por quê? Porque o sistema bucal dessas 3 abelhas não está no abdômen, está na boca. O sistema cortador dela. O sistema de obtenção de alimento dela não está no ferrão, ela não tem ferrão. Mas o sistema bucal dela tem uma capacidade violenta de destruir a abelha com ferrão. Ou seja, o sistema de defesa dela está na frente. Está na boca. A mandíbula dela... Está na mandíbula dela, que é igual a de uma formiga. Então, quando a apis, com perdão da palavra, vai atacar com o bumbum, a abelha sem ferrão está atacando com a boca.
Nossa. E muito aluno pergunta, professor, como é que eu faço para evitar saque? Como é que eu faço para evitar Direto o pilhagem? pessoal questiona isso. A Como que você pilhagem da vai abelha fazer? limão, abelha Eu já tive arapuá. a abelha limão, ela é Ela é terrível. E ela destrói outras Assim, abelhas sem ferrão terrível também. no sentido de que ela realmente Ela é predadora. Ela é predadora. Ela é saqueadora. E são abelhas. Atenção, IBAMA. Tá todo mundo aí questionando a presença aí de porco do mato. Não é que eles chamam também de javali? Javali. Porco do mato, javali espalhado aí nas lavouras de milho, destruindo lavouras e mais lavouras de milho, que deram até autorização para caça deles. Em alguns lugares. Porque está reproduzindo indiscriminadamente. Claro, não tem mais a onça. Não tem predador para ele, né? Não tem mais onça. Apareceu até um maluco essa semana que matou uma onça. Está sendo processado pela Polícia Federal. O cara tá preso. O cara matou uma onça e foi fazer vídeo. Nossa. Ele com a onça. Fazendo vídeo com a onça bonita. Aqui, ó, matei essa onça. E com a arma ainda em cima da onça, rapaz. Então, um cara desse produziu prova contra ele próprio. Muita ignorância. Agora, ali a onça é o predador do javali. Quem é o predador de uma abelha arapuá? Quem é o predador de uma abelha limão? Quem é o predador de uma abelha tataíra? É o tatu canastra, é o tamanduá bandeira, são espécies de pássaros diversas que estão desaparecendo por conta do desmatamento, por conta das queimadas, das áreas de lavouras sendo construídas de forma indiscriminada e que não tem o predador mais dessas abelhas. Então você chega numa floresta, você encontra ninhos e mais ninhos de abelha arapuá. Lá no topo de árvore, aqueles ninhos gigantes de barro, né, Thiago? Imensos, de abelha arapuá. Aquela que gruda no cabelo. Gruda no cabelo, pega um ninho desse de uma abelha dessa. Por isso que eu estou falando, atenção, IBAMA. Atenção, IBAMA. Vocês estão permitindo uma reprodução indiscriminada dessas abelhas. Uma abelha arapuá, por exemplo, ela pega uma lavoura de limão, toda florida. Ela não suga o néctar, o sistema bucal dela é cortador-sugador. Ela corta os brotos. Ela tem que cortar a estrutura da flor, todas as anteras das flores, toda a estrutura floral, para ela poder conseguir ter acesso ao néctar. Aí ela bebe o néctar. Só que uma vez que cortou a estrutura floral, vai dar limão? Eu percebo a flor é a estrutura de reprodução da planta. Eu tenho algumas acácia manjo lá na fazenda. E essas abelhas irapuá e a limão, elas vão realmente na flor, no extrafloral ali, que é fácil. Até no broto. Até no broto ela corta. A gente percebe muito e fica tudo meio que defeituosa, né? A planta não desenvolve certo. Agora, se o apicultor ele tenta fazer um reequilíbrio da presença dessa abelha irapuá na natureza, porque não pode, porque é proibido, porque é um animal nativo, não sei o quê. Então tá bom. Daqui a pouco não vai ter laranja, daqui a pouco não vai ter limão, daqui a pouco não vai ter maçã, daqui a pouco não vai ter frutas. Por quê? Porque a abelha irapuá, a abelha limão vai multiplicar de forma discriminada. Por quê? Porque o IBAMA não protegeu a natureza para manter o predador desses animais vivos. Então, você não encontra mais tatu. Tem uma distorção, então, do equilíbrio aí. Sim, porque se você não tem o predador, você não tem o equilíbrio daquela população. Se você não tem o predador, aquela população multiplica de forma indiscriminada. Então a gente tem que ter atenção nisso. Então o apicultor tem que matar a abelha irapuá? Não, não é papel do apicultor fazer isso. Não é papel do apicultor fazer isso. O que o apicultor ele tem que manter são as colônias muito fortes, as colônias populosas, as colônias com 5 pontos de perfeição equilibrados, as rainhas sempre novas, sempre selecionadas para comportamento higiênico, para defensividade. A questão da defensividade é importantíssima, porque a abelha, quanto mais defensiva, mais capacidade ela vai ter de se defender desses predadores. Exatamente. E falando, professor, sobre essas abelhas mais agressivas, o pessoal sempre fala, eu queria criar abelha sem ferrão, porque a abelha com ferrão é muito perigosa. E eu já vi o Igor falando no canal dele, o Igor ele é aquele canal do canal Vida das Abelhas. Isso. Ele trata de abelha sem ferrão. É verdade. E ele fala que tem que tomar cuidado. Profissional. Tem que tomar cuidado com algumas abelhas com ferrão, sem ferrão, que são mais perigosas que a apis com ferrão. Com certeza. E ele cita o exemplo da abelha limão. É uma abelha que até dá para criar essa abelha, só que ela é perigosíssima, não tem ferrão, eu não sei que tem mecanismo de defesa lá, que ela se torna uma abelha mais perigosa do que a abelha com ferrão se você não souber manusear. Vou dar um exemplo da abelha tataíra, que eles chamam também de caga-fogo. Terrível essa abelha tataíra, se ela encostar na sua pele, ela não está ferroando. Ela chega e tá passando a língua na sua pele. No que ela passou a língua, a acidez que tem na língua dela é um pH próximo de 2. Ixi.
É extremamente ácido. Queima. É mais ácido que um ácido muriático. Aquele ácido muriático que a gente usa para poder desentupir pia, é mais ácido do que aquilo. Aquele ácido para limpar piso. A pessoa assenta um piso, não é? Vem um pedreiro, assenta o piso. Vamos fazer uma limpeza do piso. Aí ele pega ali 5 litros de ácido, espalha no piso para poder limpar. É ou não é? Ali, e você vê que ele é forte, porque ele corrói. É. Agora você imagina um inseto que ele te lambe. E pequenininha, né? Pequenininha. E aquilo ali queima. Tem que conhecer. E fica marcada a sua pele de queimadura mesmo. Agora você imagina você tomar 300 lambidas de uma abelha dessa, Thiagão. Já pensou? Haja lambida, né, rapaz? Aí o hospital. É hospital mesmo, e vai parar no hospital mesmo. Mas me conta, com relação à produtividade, professor, porque a gente quer saber, o nosso intuito é saber da produção. E isso inclusive, Jande, é o fato de eu ter escolhido trabalhar com abelha com ferrão. Porque a abelha sem ferrão, quando você tem ali uma superprodução da abelha sem ferrão, vamos falar, por exemplo, ali da abelha, aquela que o Alceu Valença canta lá na música dele, lá no Nordeste. Mel de uruçu? Mel de uruçu, né? A abelha uruçu, a uruçu nordestina. A uruçu nordestina produz 3 litros de mel por ano. Isso é a superprodução da uruçu. E é das que mais produzem, né? É uma das que mais produzem. Se a gente imaginar ali, por exemplo, ali, a abelha jataí. A jataí. A superprodução da abelha jataí é 1 litro de mel por ano. Isso é superprodução, gente. É a abelha que todo mundo quer ter na janela de casa. Quer ter no jardim, não é? Pessoal, às vezes aí que mora em condomínios e tudo mais, acha lindo. Vamos arrumar uma abelhinha jataí para colocar no quintal. E a bichinha é bonitinha mesmo. É bonita. E é importante ter a criação dessas abelhas. É importante ter. Não é visando produção de mel, porque a produção de mel é ínfima. Inclusive, você ter uma abelha jataí na cidade... Desculpa, pessoal. Inclusive, você ter uma abelha jataí na cidade, superprodução da jataí na cidade é 100 ml por ano. 100 ml, gente. Nossa. 100 ml, uma colher de sopa dá o quê? 20 gramas, né? 20 ml. Ela vai produzir 5 colheres de sopa por ano. Isso é a superprodução da jataí na cidade. Na floresta, não é nem no campo, não é você ter na área rural, é você ter na floresta. Tem gente que tem sítio, tem propriedade, mas às vezes não está no ambiente total de floresta. Você colocar a jataí no meio da floresta, você faz superprodução de 1 litro por ano. Então você não tem produção alta. Você não tem uma produtividade alta. Superprodução é 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, acabou. O preço do mel da abelha sem ferrão é bem alto, mas é porque também não tem produção em escala. Não tem uma produção em escala. Né? Você não tem uma oferta maior do que a demanda. A demanda é muitas vezes maior do que a oferta. Né? Inclusive, o pessoal pergunta muito: eu posso criar abelha com ferrão na cidade? Não pode, a gente fala, deixa com ferrão não pode. Com ferrão não pode criar. Aí o pessoal fala assim: então eu quero criar sem ferrão, porque eu posso criar na cidade. Só que a questão é: tem pasto apícola na cidade? Tem. Mas dá o suficiente para produzir? Dá. A superprodução você consegue fazer? Não, de 100 ml por ano? Pois é, não. De 100 ml você consegue. Dá sem ferrão. Eu entendo, bacana. Pra mim, opinião minha, 100 ml por ano não é produção. Não, mas na jataí é. Lá em casa a gente come 1 quilo de mel por mês. Lá em casa. Assim, eu vou produzir 100 ml por ano? Desculpa, pra mim não é produção. Não é produção. Então assim, dá pra criar. Agora, é uma abelha importante de você criar visando o quê? A manutenção dessa espécie. A pessoa que está na cidade, é muito importante ela ter ciência do seguinte: primeiro, a importância da abelha. A importância da abelha, a gente já falou isso no nosso podcast da semana passada, onde a gente falou da questão da abelha assassina, entre aspas, né? A gente já falou disso semana passada, mas é muito importante a gente ter consciência da importância do nicho ecológico ocupado pelas abelhas sem ferrão. Elas não são abelhas eficientes na produção de mel. Elas não são abelhas eficientes no armazenamento do pólen. É muito pouquinho pólen também. Mas elas são abelhas muito eficientes no processo de polinização. Vou dar um exemplo. Maracujá. Se você coloca abelha com ferrão no maracujazeiro, não dá maracujá. Porque a abelha apis, ela não consegue carregar, a abelha com ferrão, ela não consegue carregar o pólen de uma flor do maracujá para outra flor do maracujá. Quem consegue fazer isso com eficiência é a abelha sem ferrão. Então você não vai ter produção de maracujá se você tiver a presença daquela abelha com ferrão ali.
O polinizador natural do maracujá é a mamangava, que tem ferrão. Para não dizer que a abelha... abelhão, né? Isso, para não dizer que a abelha sem ferrão, ela não tem ferrão, a mamangava, ela é nativa e tem ferrão. Mas ela é uma abelha solitária, né? Ela é uma abelha solitária, vive em tronco de árvore. Uhum. A gente conhece muita gente que, por exemplo, tem plantação de maracujá, que são meliponicultores, e que quando encontra algum tronco, normalmente é poste de porteira de fazenda. Toda porteira de fazenda tem uma abelha mamangava morando ali. Você tem a presença dessa abelha. Então eles pegam aquele tronco, levam para dentro do maracujazeiro para aquela abelha viver ali. Levar o tronco, né? Levar o tronco, porque ela é uma abelha solitária. Eu já vi o pessoal também colocando vários troncos amontoados na plantação de maracujá, que é para chamar a mamangava. Não, e detalhe, fura ainda. Vem com a furadeira, uma brocona. É verdade. Eles vêm com a brocona ali. Eu acho que é a broca 20 ou 22, é uma broca grossona mesmo. Isso. E aí fura o tronco, abre ali, pega um tronco de 30 a 40 centímetros de diâmetro e abre ali 30 a 40 furos. E coloca no meio de uma floresta. Vai entrar a abelha ali. Depois ele pega aquele tronco, leva para dentro do maracujazeiro, ele garante a produção do maracujá. A gente conhece muitos apicultores que foram obrigados a retirar o apiário dele de áreas próximas de maracujazeiro. Por quê? Porque ia atrapalhar a produção do maracujá. E o apicultor tirou. Nesse sentido, o apicultor é muito consciente. Quando ele tem a informação correta para tudo, né? Para tudo, para estudar, né? para... Então é uma abelha muito importante. O nicho ecológico que ela ocupa é fundamental, porque ela, no ponto de vista da polinização, ou seja, da transferência de um pólen de uma flor para outra flor, ela tem a mesma eficiência da apis. Sim. Uma colônia de jataí de 3.000 abelhas, que é um enxame muito populoso, 3.000 abelhas numa colônia de jataí, ela tem a mesma eficiência de polinização de uma colônia de apis de 15.000 abelhas. Então, uma abelha pequenininha, mas muito eficiente. Necessária na natureza. No sentido da polinização. Sim. Agora, produção de mel, produção de pólen, produção elevada dos derivados da abelha, isso ela não dá. Então, ela vai traduzir para você que está buscando montar o seu apiário, que está buscando fazer sua criação de abelhas, fazer uma produção alta de mel, um volume grande de mel, fazer um superfaturamento com mel, não é abelha sem ferrão. A abelha sem ferrão não vai te dar o dinheiro que você deseja a partir da criação de abelhas. Importante criar? Importante. Você tem sua casa na cidade? Coloque uma caixinha. Instala ali. Qualquer árvorezinha de flor, 1, 2, 3, 10, 20, que tiver num raio de 100 metros, ela produz os 100 ml por ano, os 200 ml por ano e se mantém viva. Mas você acha que é seguro? A sem ferrão, sem problema. Por exemplo, a jataí na cidade, se começa a ter muito, também não gera um desequilíbrio na cidade? Ou então ela vai buscar também a não fonte pro mel? Também não há lixo, tanta abelha assim. Não, ela não vai no lixo. Não. Nesse sentido, elas são muito seletivas, assim como a apis é seletiva. Né? São abelhas que, quando elas descobrem com a fonte de alimento, ela pode estar contaminada, ela percebe biologicamente que aquela fonte está contaminada. Então, ela não vai. Ele não vai na Coca-Cola, não? Ela não vai na Coca-Cola. Ela não vai na Coca-Cola. A apis vai. Uhum. A abelha com ferrão vai. Já a jataí não vai. Vai atrás do açúcar. É. Tem que ter... Assim, eu já morei em Brasília. Teve uma época que se propagou muito os canteiros centrais com muitas flores, numa região que não tinha flores antes. E, de repente, começou a surgir também muita abelha em volta. Então, tudo isso a gente tem que estar preocupado, porque, de repente, um ambiente que não tinha, não oferecia alimento para a abelha, ele começa a ter muita flor, muita oferta de alimento, chegou muita abelha. Aí já gerou um outro problema para os órgãos ambientais. O que muda na abelha sem ferrão é que o raio de ação dela é muito pequeno. Ela não tem um raio de ação de 1,5 km igual a abelha com ferrão. O raio de ação dela está situado entre 100 e 300 metros. Ela não vai além disso. Entendi. Então, como eu falei, no raio de 100 a 300 metros é uma área pequena. Se você tem ali qualquer praça situado próximo à sua casa, é o suficiente para poder nutrir aquele enxame de abelha sem ferrão que está ali próximo a você, que está sendo criado. Desequilíbrio, você consegue... Nenhum desequilíbrio. Dá para você fazer o equilíbrio tranquilamente. Agora, é uma abelha que você vai fazer como uma criação ornamental. O objetivo é não ganhar dinheiro? Se você objetivar ganhar dinheiro, nem precisa mexer com a abelha sem ferrão, porque ela não vai dar. Você falou que ela dá uma superprodução de 1 quilo por ano em ambiente de floresta. Na cidade. Se a gente tem a fazenda, a terra pequena,
o fazendeiro normal. Então ele não vai atingir essa superprodução com a sem ferrão. Com a sem ferrão nunca. Com a apis mellifera. Com a abelha com ferrão, aí sim. Superprodução de mel, 50 quilos, 60 quilos, 80 quilos, 90 quilos, 110, 120 quilos, é a abelha com ferrão. É a abelha com ferrão. Ela foi uma abelha que ela evoluiu na África, evoluiu na América, sobre condições extremamente adversas. Por que foram abelhas que desenvolveram numa condição de fazer grande armazenamento de alimento? Por que a natureza evoluiu essas abelhas em 100 milhões de anos para grande armazenamento de alimento? Na África, porque se ela não armazenasse, ela morreria. Porque são 6, 8 meses de ausência de comida e de água. E aí ela tem que migrar. Na Europa, é 6, 8 meses de base de neve. Neve. Se ela não armazenar muito alimento, ela morre no meio da neve. Então não é que são abelhas que coletam todo o alimento da natureza, não. São abelhas que foram adaptadas para, naquele curto espaço de tempo que você tem uma florada, ela armazenar muito mel. Aquela janelinha de 2, 3, 4, 5 meses. Porque o resto do período é fome, seca e neve. No Brasil a gente tem isso? Não tem. A gente tem fome, tem seca, tem neve? Ah, a gente tem seca, professor. No ano passado secou demais. Gente, a seca daqui não chega aos pés de uma seca numa savana africana. É uma chuva por ano. O pessoal acha que semiárido é deserto. Acha que a caatinga nordestina é deserto. A caatinga nordestina é o bioma de maior potencial de produção de mel do mundo. Tudo bem, tem 6, 8 meses de seca, tem 6, 8 meses de seca, mas até na seca você tem o mandacaru que dá flor. E o Luiz Gonzaga já cantava isso há 100 anos atrás. Então precisa de um cientista vir dizer que a caatinga não dá mel? Se até o Luiz Gonzaga sabe que dá flor no mandacaru, e a abelha vai na flor do mandacaru, em plena seca. Então pensa, o potencial do Nordeste, Tiagão, é uma coisa de louco. Eu viajo no Nordeste. O povo fala, professor, fãzão do Nordeste. Eu sou fã do Nordeste. Eu sou fã do Nordeste. Porque é um povo lutador, um povo que está ali há 300 anos, lutando ali com gestores ali que nunca olharam o interesse do povo, mas que Deus está presenteando esse povo agora com o maior benefício do planeta, que chama apicultura. É a redenção financeira do Nordeste, chama apicultura. Quando eu falo Nordeste, já pegando o Norte de Minas junto, porque o Nordeste começa no Norte de Minas. A redenção financeira do Norte de Minas, do sertão da Bahia, do sertão da Paraíba, do sertão de Pernambuco, do sertão do Maranhão, é a apicultura. Isso é fantástico, cara. A abelha, então, ela com ferrão, ela produz mais mel, ela poliniza também com muita eficiência. Com muita eficiência. E o manejo, o que você me diz? O manejo, ele também... De cada uma. O manejo, sabe, é diferente o manejo. Diferente o manejo porque mel de 10 melgueiras ou de 10 caixinhas de jataí? Pois é, o manejo, por exemplo, da abelha sem ferrão, ele é um manejo que normalmente ele é feito semanalmente. É uma abelha que ela tem que ser muito nutrida, ela tem que ser muito alimentada. A abelha sem ferrão. Pega muita doença também, né? Pega muita doença. Tem muito problema com forídeo, tem muito problema com varroa. Então você tem muito problema nessas abelhas sem ferrão, você tem muito problema de doença. E a abelha com ferrão? De parasita. A abelha com ferrão não tem. A nossa apis africanizada, isso a gente até comentou no podcast da semana passada, sobre a questão do comportamento higiênico dela. A abelha com ferrão, a mistura da raça africana com a europeia, deu condição à abelha africana, da abelha europeia africanizada, brasileira, a nossa SRD, que é sem raça definida, ela não tem uma raça definida ainda, é uma mistura das duas, é um vira-latinha, né, Thiago? É apis mellifera vira-lata. Apis mellifera vira-lata, podemos até botar esse nome, aí fica bacana. Não, mas vira-lata para um lado positivo, porque o brasileiro também é um pouquinho vira-lata. Nós somos uma mistura de tudo, gente. Não. Não é verdade? Acho que ela não merece esse nome, mas não. Mas é um vira-lata porque é muito resistente. Você come frango, vou comer um frango gostoso, cara. Aquele franguinho assado, né, Tiagão? É bom demais, cara. Pega o ossinho da coxa. Você pega o ossinho da coxa, você joga pro vira-latinha. O bicho, ele tritura aquele osso, o trem vai pra dentro do estômago dele e tal, e ele arrebenta aquele trem. Quando ele vai evacuar aquilo, meu amigo, sai tudo tranquilo, ele dá uma esganiçadinha, mas sai fora e o bicho tá vivão da vida. Agora vai pegar aquele shih tzu. Não, mas vai pegar o shih tzu, é bonitinho. O shih tzu é bonitinho, não é? Mas você vai dar um ossinho de frango pro shih tzu, rapaz? Não dura 2 horas. O trem rompe o intestino do bicho que não dá conta de sobreviver no osso de frango, não. Aí leva pro veterinário. O vira-latinha que dá conta. É a gente que dá conta, gente. É por aí.
E tem aquele ponto também, professor, sobre a questão da legalização, autorização do IBAMA. Isso é importante. Como é que funciona isso aí? Muita gente Abelha não com sabe, ferrão. né? Vou criar abelha, vai colocando aquele monte de caixinha, mas não sabe o que está escondido por trás disso na lei. A gente tem que lembrar que a abelha sem ferrão, ela está na mesma categoria do mico-leão dourado. Aí. Ela está na mesma categoria da arara azul, do Pantanal. Estou falando de animais em extinção. Ela está na mesma categoria do tamanduá-bandeira. São animais nativos. E todo animal nativo, para você efetuar a criação dele, você precisa ter autorização de quem? Do IBAMA. A abelha sem ferrão é obrigatório ter autorização do IBAMA. Igual você coloca uma anilha na patinha, na perninha de um pássaro, na perninha de uma maritaca, na perninha de um papagaio, e o IBAMA coloca essas anilhas para poder controlar, você tem uma forma também de anilhar colônia de abelha sem ferrão. Então tem controle disso também. Não é você colocar, vou montar um meliponário aqui com 200 colmeias na minha fazenda. Você não pode colocar 200 colmeias na fazenda. Mas é no máximo 30 que você instala. É no máximo 50, né? 50? Mudou agora? É. Foi para 50? Tem legislação que fala até 50 você pode... Até 50, então pode estar fazendo a colocação. Mais que isso... Mais do que isso, você está provocando um desequilíbrio ambiental. Aí tem que ter autorização do IBAMA. Então aí você vai ter que ter todo um controle disso. Então não é simplesmente você chegar e colocando. Tem que ter autorização do IBAMA? A abelha com ferrão é exótica. A abelha com ferrão não é nativa. Quem fiscaliza? Não existe uma fiscalização ambiental. O IBAMA, por exemplo, não tem jurisdição nenhuma sobre a abelha com ferrão. Nenhuma. Ele não pode dar um pitaco. Se chegar um dia um fiscal do IBAMA, Jande, lá na fazenda de vocês lá no... Qual que é o nome lá da fazenda, Thiago? Caxambu. Fazenda Caxambu. Lá na Serra Goiás. Serra Goiás. Passei lá esse final de semana, pertinho lá, olhei a serra, falei assim, opa, linda. O Tiagão, o Pedro e a Jande devem estar por aqui, não é? Deve estar por aqui na fazenda, cuidando das abelhas. Se chegar o IBAMA lá, não, porque nós estamos querendo fiscalizar essa abelha com ferrão aí. Se o fiscal do IBAMA chegar lá falando bucha desse jeito, volta para trás. Assim, aqui você não entra. E o apicultor tem que saber disso. O apicultor tem que saber disso. Você pode ser atrevido com o fiscal. Não, Igão, você não tem nenhuma jurisdição. O termo correto é, você não tem competência legal para poder falar nada sobre a minha criação de abelha com ferrão. Sobre a sem ferrão ele tem. Mas a com ferrão ele não tem, ele não pode falar nada. Se for acima de 50 também a sem ferrão. No caso da sem ferrão. Né? Então isso é que o apicultor e o meliponicultor ele tem que estar atento. Então a abelha com ferrão, a jurisdição dela para dizer se existe é de alguma secretaria do meio ambiente. Não no sentido da regulação, Thiago. No sentido da proteção e do direito do animal. Porque hoje tem muita gente que maltrata a abelha com ferrão. Encontra um ninho de abelha com ferrão, enfia fogo. Bate veneno, bate baigon. Eu acho que não está tão assim, mas eu acho que está percebendo que ali é dinheiro. Você não pode simplesmente queimar Então, se você chega, por exemplo, corporação de bombeiro, o que já tomaram de multa de secretarias do meio ambiente de prefeituras, por quê? Porque chega enfiando fogo. Não pode matar a abelha. A abelha com ferrão, ela tem o papel também, ocupa o nicho ecológico dela também, ela é responsável de fato por 80% de todos os grãos, frutas e legumes que a gente consome na nossa refeição, passou pela abelha com ferrão. Então a gente precisa proteger essa abelha. Não é porque ela é exótica que nós vamos matar. Se matar, a Secretaria do Meio Ambiente multa. E a multa não é baratinha não, é R$200 por cabeça de abelha morta. Nossa. Vai matar uma ninhada com 30 mil abelhas, 30 mil vezes 200. Você está ferrado. Você fica numa situação ali que você não tem como fugir dela. Professor, aquela situação assim, falou do Alceu Valença, que fala daquela música bonita, que tem o mel da Uruçu. Mel da Uruçu. Eu quero criar a Uruçu nordestino aqui, professor, em Goiânia. Pois é, não pode. Ela não é do Nordeste? Ela não é do Centro-Oeste? Mas está dentro do Brasil, no mesmo território? Mas o Brasil, por si só, eles são quantos biomas? A gente fala disso nos biomas. O calendário apícola, que é para abelha com ferrão, a gente não encontra ali 6 biomas distintos? 6 calendários? A gente tem a Mata Atlântica do litoral do Sudeste, a Mata Atlântica do litoral do Nordeste, a gente tem a Floresta Amazônica, a gente tem o Cerrado, a gente tem o Pantanal Mato Grossense, que é cerrado também, mas é cerrado molhado. A gente tem os Pampas Sulinos,
E a gente tem ainda a Mata Atlântica do sul do Brasil, dá até mais de 6. Só que Mata Atlântica normalmente o pessoal considera como um bioma só. Mas mesmo na Mata Atlântica você tem 3 biomas diferentes de Mata Atlântica. Então o pessoal fala de Mata Atlântica como se fosse uma coisa só. Mentira, não é. Só a Mata Atlântica sozinha são 3. Cada ambiente desse tem um clima próprio, tem uma temperatura própria, tem uma umidade própria, tem um nível de pluviometria próprio. Eles não são iguais. Aí você traz uma abelha de uma outra região, por exemplo, é capaz de dar um desequilíbrio. A mandaçaia. A mandaçaia tem uma mandaçaia que ela é nativa do estado do Paraná. Aí você pega a mandaçaia e vão trazer para Goiânia. O frio pro quente. Não é nem questão do frio pro quente, é mais relacionado mesmo à adaptação dela em relação a espécies vegetais. Porque muda. Você tem plantas do sul do Brasil que não tem no centro-oeste, você tem plantas do centro-oeste que não tem no semiárido. Você tem plantas da caatinga nordestina que nunca iriam desenvolver no Pantanal mato-grossense. Então, cada região tem uma característica. O Brasil, por si só, se ele fosse ser dividido por países relacionados à questão do clima, tempo e bioma, a gente teria no mínimo 6 a 8 países dentro do Brasil, separados só por clima, tempo e bioma. Olha que loucura. Então, por lei, de jeito nenhum a gente pode ter uma abelha sem ferrão de outra região aqui. Não pode. E o que já foi feito no Brasil relacionado a isso, por desconhecimento do meliponicultor. Não é culpa do meliponicultor. É por desconhecimento. Vamos pegar aqui colônias de abelha uruçu amarela. Aqui do centro-oeste, por exemplo, que tem a nossa uruçu amarela aqui. Aqui do centro-oeste vamos levar lá para Belém do Pará, onde você já tem um clima amazônico. Você tem melipona adaptada lá para o clima do norte do Brasil, que é a melipona vermelha, ela bem vermelhinha, acho que o nome dela era uruçu boi, não tem assim. Eu tenho que confirmar se é isso mesmo. Ela é vermelha, linda, rapaz, faz um canudão. A abelha é maravilhosa. Né? Então, cada ambiente tem a sua abelha adaptada. Eu não posso pegar uma abelha do Nordeste e trazer para cá. Sem ferrão não pode. Nenhuma. Se o fiscal pegar... É multa pesadíssima. Muito pesada. A Apis mellifera, por ser exótica, ela está em todo o território. Em todo o território. Entendi. E a própria capacidade de multiplicação dela, né? Ela está em toda a América. E agora, africanizada ou europeia? É uma boa pergunta. Por que o professor Armindo optou pela africanizada e não pela europeia? Primeiro porque eu não sou fanático. A tal da F1. Todo mundo fica... F0, né? F0, F1. Primeiro porque eu não sou fanático. F0. O que tem de pesquisador fanático é porque eu não crio abelha para ganhar dinheiro. Eu acho absurdo esse pessoal que cria abelha para ganhar dinheiro. Absurdo o quê, rapaz? É um trabalho como qualquer outro. Falar isso, né? Mas... É um trabalho, para ele é muito fácil. Ele deve estar dentro de uma universidade, ganhando rios de dinheiro ali, salário entrando todo mês, bacaninha. Ainda apresenta uma tese de mestrado, de doutorado, sai numa revista internacional, ele está tranquilo. Entra os burros de dinheiro no bolso dele. Agora vai olhar lá o homem do campo, que está ali trabalhando com a apicultura, que está ali trabalhando com a abelha, que está ali querendo faturar, pagar as contas mesmo, dele. Né? Fumegador, ele vai criar abelha e é para ganhar dinheiro mesmo. Sim. Não existe pecado em ganhar dinheiro vendendo mel. Mais uma vez, caímos nesse ponto, né, Thiago? Não tem jeito. Acho que nós vamos ter que sempre voltar nisso. É um discurso de que é um erro vender mel e ganhar dinheiro em cima dele. É um erro você criar abelha para poder ganhar dinheiro em cima da abelha. Que você é um escravagista de abelha. Aí vem aquele papo ideológico que é um mimimi do caramba. É mimimi do caramba. Então a coisa tem que ser preto no branco. Apicultura, meliponicultura, é para proteger a natureza? Mantém a água? Mantém. Mantém a fauna? Mantém. Mantém a flora? Mantém. Mas também gera emprego, gera renda, gera imposto e gera qualidade de vida. Vai gerar para a abelha e vai gerar para o apicultor. Apicultura ou meliponicultura? Abelha com ferrão ou abelha sem ferrão? A que vai me dar dinheiro é a abelha com ferrão. Porque é a que produz muito. Ela foi evoluída 100 milhões de anos para poder conviver num ambiente totalmente inóspito. Ou na sequidão da África, ou na neve da Europa. Se Deus Pai Todo-Poderoso criou os meios para que essa abelha estivesse aqui hoje, independente da questão se ela foi introduzida pela mão do homem ou não, a gente até já conversou sobre isso também, até que ponto a abelha quanticamente ela está evoluída a ponto de interferir no pensamento humano para dizer assim, me leva para o outro lado do oceano? Porque existe corrente da ciência que já estuda isso. Quem é o homem para achar que ele tem domínio sobre a abelha? A abelha ela tem domínio sobre a gente. Ela tem domínio quântico sobre a gente.
ela tem nada mais, nada menos do que 100 vezes mais tempo no planeta do que nós. A gente já fala que não é o apicultor que escolhe a abelha, né? É a abelha que escolhe o apicultor. Eu acho que, no caso das abelhas sem ferrão, a produção de mel dela entra muito no que o brasileiro está acostumado. É remédio. Tira-se pouquinho, aí toma-se pouquinho, porque quando tá com uma tosse, é quando tá com uma febre, é quando tá com alguma coisa. E hoje eu fiquei sabendo que a da Jataí servia até de colírio. Até de colírio. Para tratamento, por exemplo, de problema relacionado à catarata. Então, prevenção e tratamento da catarata. É o sagrado. Até para tu saber, porque sempre é bom a gente trazer essa informação. Você tem histórico de catarata na família? Eu tenho. Pois é, então o que você vai orientar essa pessoa? A partir de hoje. Pega o mel da Jataí, lembrando que mel da Jataí é na geladeira, sobre refrigeração. Essa turma que está vendendo mel de abelha Jataí. Nossa, eu já entrei numa dessas. Dentro de garrafa de caninha 51. Olha o mel da Jataí, R$15 o litro. Pelo preço, você já sabe que não é. Eu já entrei nessa. E pelo fato de estar na garrafa, você já sabe que não é. E pelo fato de não estar sob refrigeração, aí que você sabe mesmo que não é. Todo mel de Jataí vendido fora da geladeira não é mel de Jataí. Ou, no menor das hipóteses, é o mel oxidado já. O oxidado, às vezes pode até acontecer dele estar sendo vendido fora da geladeira, mas ele passou por um processo de desumidificação por algum entreposto. Tipo uma pasteurização. Mas não vai ser aqui. Não é pasteurização, é retirar o excesso de umidade. É? Ele não chega a sofrer um excesso de temperatura. Que a pasteurização, você tem que levar o mel a 80 graus. Isso é até proibido pela legislação hoje. Isso é outra coisa que eu ia falar também. Não existe mel pasteurizado. Isso tem que ser tema de um podcast nosso, viu, Thiago? Bacana. Não existe mel pasteurizado. Está proibido desde 1998 pela realização do Fórum Nacional da Agricultura em Brasília. Acabou a pasteurização de mel. Não existe isso. E tem entreposto fazendo. Tem entreposto fazendo, porque você pasteuriza o mel não cristaliza nunca. Mas perde propriedade, né? Aí ele perde todas as propriedades. Cadê as vitaminas dele? Cadê os sais minerais dele? Cadê o índice de peróxido de hidrogênio dele? Que tem uma atividade antibiótica poderosíssima. A frutose, né? Cadê a atividade enzimática dele? Que é poderosíssima também, que entra para o nosso organismo e continua tendo essa atividade. Então são esses os pontos. Então você tem uma pessoa que tem um problema de catarata na família, mel da Jataí na geladeira. Pega uma seringuinha do mel gelado e pinga uma gotinha em cada olho por dia. Nossa, nunca que eu ia imaginar um negócio desse. Então, o índio mesmo do Brasil. Tô falando de índio misturado, não. Desses índio louro, não. Tô falando de índio. É o de iPhone, não? Oi? De iPhone, não. Não é índio de iPhone, não. Nós tô falando de índio mesmo. Existe índio de iPhone já, gente? Existe índio de iPhone, índio de caminhonete, não é? De tudo. Demais. Tem índio de tudo quanto é jeito. Temos que respeitar a cultura. Mas o índio mesmo não tem catarata. Verdade. O índio mesmo, ele não sofre de catarata. Tem tanta coisa o índio que sofre de catarata, calvície, ele já alterou a cultura dele, ele já alterou o hábito alimentar dele para a sociedade humana do restante do país. Porque o índio mesmo, oriundo da cultura dele, oriundo das tribos que faziam o tratamento próprio dele com produtos da floresta, ele não tem catarata. Vista cansada, como é que você trata? Mel de Jataí. Então tem esse medicinal, né, que o brasileiro, acho que a gente já vem com isso desde dos antigos. Mel é remédio. Aí chega a Apis mellifera com a produção de toneladas. Opa, mel pode ser alimento. Sim. E tem outros pontos ainda do mel da abelha sem ferrão, que, por exemplo, se você imaginar, o mel tem muita água. Então ele fermenta dentro da colmeia de Jataí? Dentro da colmeia de abelha sem ferrão? Ele não fermenta. Mesmo tendo muita água. Então, o que é que acontece em muitas espécies de abelha sem ferrão quando ela vai trabalhar a manutenção desse mel dentro da colmeia? Ela permite a simbiose de alguns tipos de colônias de fungo naquele mel que não chegam a fermentar o mel, mas que mantém as propriedades do mel sem que ocorra o processo de fermentação acelerada dele. Então, tem uma fermentação controlada. Não chega a totalmente fermentar. Mas o mel, ele se mantém com as propriedades dele, mesmo tendo muita água, Thiago. Olha que loucura. É muito estudo, hein? É muita coisa bacana. Tem um livro do professor Paulo Nogueira Neto. Esse é a Bíblia, viu? Tem o livro lá do professor Helmut Wiese, né? Que é a Bíblia da Apicultura. Sim. O livro do professor Paulo Nogueira Neto é Bíblia da Meliponicultura. É Bíblia. Ah, professor, então por que você não foi criar abelha sem ferrão? Isso. Gente, porque não tem volume de mel.
Adoro criar abelha com ferrão, por quê? Porque dá muito mel. Tem coisa mais gostosa você chegar na colmeia, você abrir a colmeia, levantar aquele favão, direto eu mostro isso nos vídeos. Levanta aquele favão maravilhoso, pega o formão, abro assim o favo de mel, o mel escorrendo. Gente, tem coisa melhor do que isso, aquela fartura. E você olha para a natureza, tá a abelha trabalhando na flor, e todo aquele volume de mel não responde nem por 10% de toda a abundância que está na floresta. Uma colônia te dá 100 quilos de mel, aquilo responde por 10% do que está de abundância na natureza. Então, uma criação de abelha com ferrão é a maior prova da abundância que é a natureza para cada um de nós. Você pega um mel daquele, você coloca dentro da embalagem correta, a rotulagem correta, você coloca no mercado consumidor uma colmeia de 100 quilos de mel, você fatura R$6.000 por ano. Que animal que dá isso? Impressionante. E eu não tô lá todo dia, não tô tirando o leite da abelha, não tô colocando ração para a abelha, não tô colocando água para a abelha, porque ela busca a comida dela, ela produz o mel dela, ela faz a defesa dela, e ela é livre. Ela limpa a colmeia dela e ela é livre. E ela é livre. Porque no dia que eu não der as condições para ela viver com felicidade naquela colmeia, ela fala assim, filho, eu vou embora porque você me maltrata muito. Você me maltrata. Aí ela vai embora. Então ela é livre. Não existe abelha escrava. Não existe abelha que está sendo encarcerada. Isso cativeiro. É cativeiro. Isso é ideologia. Abelha de cativeiro. Isso é ideologia. A ideologia não é só política. A ideologia não é só de esquerda nem de direita. A ideologia ela está também beirando o quê? Os campos da ciência. A pessoa que afirma um negócio desse nome da ciência é um irresponsável. Dizer que a abelha está sendo tratada como bicho em cativeiro. Aonde? Exploração de abelha. Exploração de abelha. Aonde isso? Um absurdo que é levantado. E repito, o apicultor e o meliponicultor são os únicos elementos que protegem a abelha na terra. Na prática. Na prática. Porque exatamente. O resto é só político fazendo o quê? Discurso. Fazendo discurso. Vamos fazer uma lei bonitinha e faz aquele discurso, aparece na televisão. Que eu sou defensor da natureza. Nunca defendeu porra nenhuma. Nunca defendeu nada. Quem defende é o apicultor e o meliponicultor. E estão querendo tirar esse direito nosso, Thiago. E isso a gente não vai permitir, não vamos deixar. Essa a abelha semana é nossa. Aconteceu uma coisa interessante. Semana passada, né? A gente, semana de Páscoa, a gente estava na fazenda e fomos visitar o nosso vizinho de fazenda, né? Aquela cortesia. Aí ele se manifestou interesse em instalar um apiário na propriedade dele. Aí a gente foi orientar sobre o curso, né, de apicultura que vai ter a partir do dia 26, passamos os links e tal. E nessa reunião de pessoas, tinha um lá que falava assim, mas isso aí pra quê? Eu falei, não, para ser apicultor você tem que ter um certo investimento com a caixa, com fumegador, roupa, bota, todos os EPIs para você poder fazer o manejo de apicultor mesmo. Ele olhou assim, mas eu tirava a abelha já, até sem camisa, sem nada, e dava tudo certo. Eu falei assim, mas você ia lá no oco do pau e tirava um litrinho de mel que já vinha todo sujo, todo sem condição, assim. Eu não estou falando desse mel aí. Tudo bem que você ia lá pro meio do mato, colocava fogo em qualquer coisa e tirava. Eu estou explicando pro vizinho para ele ser apicultor, para ele produzir, para ele vender com segurança, com segurança de que não tem nenhuma contaminação. E eles ficaram rindo de mim. Mas isso aí não existe, fazer investimento para criar piada. Eu falei, não, mas eu não tô dizendo que o seu é errado. Estou dizendo o que é certo. E eu me senti assim, falei, gente, mas eu tô explicando o que é certo. E a pessoa ainda tá com aquela visão... É a cultura. De que pode ir pro meio do mato e que vai... Eu falei, mas esse mel aí você não vende. É a cultura. Você não tem nem segurança de consumir Como esse é que mel. você muda uma cultura dessa? Eu falo o seguinte para você, não perca tempo querendo ensinar esse tipo de coisa a ninguém. Porque uma pessoa que já está ali há 10, 15, 20 anos, repetindo aquele procedimento e encarando aquele procedimento como certo, como correto, ele nunca vai mudar a maneira dele de pensar, porque ele sempre fez assim. Será? Mas aí eu convidei do mesmo jeito. Assiste para você ver como é diferente você pegar o favo de mel. É diferente você arrebentar um ovo. Eu falo que uma cultura dessa, ela só muda o seguinte, sabe quando? Quando ele morre. Porque com ele morre a cultura do errado. Será? É. A gente não consegue ir plantando. Isso muda muito pouco. Ninguém muda ninguém, gente. Vamos aproveitar, estudar, porque existe jeito
E tem um método que ensina Mas esse a criar. que tá lá no mato, esse é difícil, esse é cabeça dura mesmo. Eu conheço muitos. Eu me senti, falei, gente, eu conheço gente que cria abelha há 50 anos, espremendo mel até hoje. Vindo de mim, eu falei, não. Ué. Mesmo ele vendo da importância de você colher o mel da maneira correta, de você trabalhar. Eu conheço gente que cria abelha há 30 anos dentro de balaio. Eu conheço gente, tá aqui no Goiás, inclusive, mora no interior, gente que mora aí na roça, cria abelha no balaio. Tá naquela ideia ainda de esfregar a cidreira ainda no balaio para atrair o enxame. Quando você fala para ele que existe uma apicultura, que existe uma maneira profissional, não, sempre fiz assim. Será que acha que assim meu pai fez mais, assim, natural, assim, que está preservando? Não, ele não tem nem ideia do que é preservação. Não. Ele não tem nem conceito do que é preservação. São pessoas normalmente de um grau de escolaridade muito baixo. E aquele pessoal que mata a abelha para poder pegar o mel. Ele mata a abelha para tirar o mel. Ele não está preocupado com nada ambiental. Ele nem sabe que existe problema ambiental. Por incrível que pareça, existe gente assim, gente. São pessoas que não têm acesso à informação, que não chega conhecimento para eles. Você explicar para eles, você é vista como uma pessoa de outro planeta. São pessoas que a cultura que foi enraizada nelas pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, só vão desaparecer quando eles também forem. E aí as novas gerações que estão sendo trabalhadas a partir da nossa escola de apicultura, a partir das outras escolas de apicultura no Brasil, né, Tiago? Que estão fazendo uma apicultura diferente, resultado, é aí que você vai mudando. A gente já vê práticas claras disso no Nordeste brasileiro. No curso rápido de apicultura, você dá esse conhecimento? No curso rápido de apicultura, esse eu até falo para você, já teve vários nessa condição, né, Tiago? De uma cultura muito cristalizada, muito endurecida, mas que a gente conseguiu amolecer o coração deles. Foi água mole em pedra dura. Quando o din-din vai entrando, muda a cultura? E principalmente quando ele vê, porque o din-din ele vem depois, ele vê o resultado da produção primeiro. Ele vê o resultado da produção. Normalmente ele tem ali 4 ou 5 enxames de abelha criados dentro do balaio. Ele resolve colocar 2 colmeias numa colmeia padrão. 2 enxames. Segue o método. Não vou dizer que ele segue nem o método integral, não. Mas ele faz já um princípiozinho de alimentação. Ele já faz ali um acompanhamento de favo velho. Na hora que chega uma produção de mel, ele já alcança um resultado melhor. E aí ele começa a mudar a ideia dele. Mas isso são poucos. Eu falo para você que dessa turma mais cristalizada é 1, 2%. A maioria está com uma cultura muito enraizada e que vai ter que desaparecer com eles. E aí a gente vai mudando, aos pouquinhos, né, Thiago? É isso aí. É por aí. Depois você falou, água mole, pedra dura. Água mole, pedra dura. Pessoal, dá uma chance para ser da abelha, assiste um pouquinho do conteúdo, assiste um pouquinho das aulas, você vai entender o que é que o professor está falando. Gente, para vocês que estão chegando agora, que estão acompanhando aí nosso podcast, aqui nosso Podmel, já tá ficando famoso, né, Jane? Já não é, né? O pessoal tá gostando, hein, professor? Tá gostando. É por isso que eu acho que as pessoas estão procurando conhecimento. Sim. Porque a internet está sendo o difusor disso, né? A internet está sendo a sua oportunidade. O curso rápido de apicultura, 100% online, 100% gratuito, 100% ao vivo. E com material oportunidade riquíssimo extra, né, de você ser do grupo da escola de apicultura. Depois a gente entra ainda, abre ainda as matrículas para a escola de apicultura, experiência VIP, o pessoal poder participar ali de uma maneira riquíssima no trabalho. Só lembrando, que dia que vai ser o curso, professor? Gente, 26 a 29 de abril, semana que vem, né, gente? O link vai estar aqui embaixo? Terça-feira. O link vai, isso, o link para você fazer a inscrição está aqui embaixo, o link também para a experiência VIP está aqui embaixo, para você conhecer, para você estar com a gente. E a gente vai estar comunicando a vocês nos e-mails de vocês, que vocês, quando fizerem a inscrição, vocês vão deixar. Nós vamos comunicar através do e-mail, através dos grupos de WhatsApp, onde a gente está reunindo todos os alunos, e vocês terem a oportunidade de estar com a gente aí para poder aprofundar nisso. E aí sim, né, Tiagão? Aprender a apicultura do jeito que ela é. Sem demagogia, sem mimimi, sem ideologia. Exatamente. É ciência. Apicultura enquanto ciência. E com resultado. E com resultado. Porque até o resultado também tem que ser ciência, não é? Verdade. Tudo na apicultura é ciência. Verdade. Desde o primeiro grama de mel até o pote na gôndola vendendo para o consumidor, existe uma ciência por trás disso. Não é um jogo de você fazer de qualquer forma, né, Thiago? Verdade. É fazer a coisa acontecer. Estamos chegando ao final, né? É isso aí, gente. Muito Valeu? bom. Valeu Nossa. demais. Gente. Dá vontade de ficar falando e conversando sobre, porque tem muito assunto. Exatamente. Essa abelha com ferrão e sem ferrão é eterna, essa discussão, o que é melhor, o que é melhor para a natureza, o que é melhor economicamente. Mas o importante é que as duas têm a sua função, as duas têm seu papel na natureza e o seu papel no comercial também.
Mas para você que está buscando a superprodução e o superfaturamento com a apicultura e com a venda do mel, é a abelha com ferrão, gente. Não tenha dúvida, viu? Essa que é a dúvida. Essa que eu gosto de trabalhar. Vamos mandar um abraço aí, pessoal. Terça-feira eu tô esperando todo mundo às 19 horas. Pro pessoal do VIP tem aula segunda às 19 horas. O pessoal do VIP começa mais cedo. Começa mais cedo. Então vamos estar com a gente aí que vai ser bom demais. Valeu? Valeu. Valeu demais, professor. Uma ótima experiência. Gente, um abração para vocês. Curtam bastante o feriadão aí do dia 21 de abril, Tiradentes. E vamos mandar brasa, é ou não é? Vamos segunda tamo aí. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.